E aí, amados, aqui é a Nipadi e eu estou aqui novamente para falar de mais curiosidades. Eu tô basicamente viciada em fazer vídeos sobre isso. Eu tô querendo ler o Medicina Macabra, depois o Medicina dos Horrores, para falar sobre mais bizarrices da era vitoriana, principalmente agora ligados à medicina. Em primeiro lugar, ficou a cirurgia em anfiteatros. Sério. No século XIX, as pessoas se amontoavam dentro de anfiteatros para ver sangue. Sim, havia um cirurgião que conseguia amputar uma perna em menos de 30 segundos. Sério, o cara tinha uma faca enorme, podre, suja, cheia de sangue de vários pacientes. E aí eles deitavam a pessoa numa maca. Lá no palco ainda não tinha sido desenvolvido um método de anestesia, então a pessoa estava consciente o tempo todo durante a amputação. O médico pegava o facão dele e o avental dele sujo e começava a cortar a perna, o braço, enfim, qualquer parte do corpo de uma pessoa em menos de 30 segundos. E houve casos dele amputar partes da mão de um ajudante e partes do paciente que não era para ser amputado. Ele ia amputar a perna e acabava amputando o testículo também. Em segundo lugar, sujeira, podridão e lixo. Bom, gente, no início do século XIX, Londres lotou. Claro, um monte de gente migrou para essa cidade enorme em busca de trabalho e melhores condições de vida. Porém, junto disso, eles também pegaram doenças, pobreza, fome e tudo que é de nojento, porque as pessoas morriam muito lá. As pessoas mais ricas e abastadas saíram de Londres e foram morar no interior, deixando suas enormes residências para trás e alugando-as. E dentro dessas residências, em cada quarto, cabia mais ou menos umas 20 pessoas da mesma família, todas elas vestindo trapos velhos e imundos. E haviam aqueles que eram extremamente pobres. Eles eram obrigados a morar nas famosas casas de porão. Nessas casas de porão não tinha um raio de luz do sol, não tinha luz, não tinha nada. Ratos roíam os dedinhos e os rostinhos dos bebês desnutridos. Às vezes eles nasciam lá e não conseguiam viver mais de uma semana, porque era muito sujo e muito úmido e as mulheres pobres não tinham como tirar os seus filhos dessa situação. Imagina, diante dessa situação toda, um monte de gente morria o tempo todo e lidar com os mortos começou a ser algo muito frequente. Eram muitas pessoas e muitas pessoas mortas, eram muitos corpos. Então eles começaram a ter dificuldade para descartar corretamente esses corpos. Os cemitérios estavam lotados de corpos e muitas vezes as pessoas passavam e conseguiam ver os ossos saindo da terra, porque era muito cheio. Tem até um boato de que no início do século, 2 homens morreram asfixiados pelos gases que saíam dos corpos de cadáveres fétidos, A nojeira era tanta gente morta, que os gases de decomposição saíam e matavam os outros. Havia ainda aqueles que moravam próximos ao cemitério de uma capela, e desse cemitério escorria um tipo de líquido, um limbo, que saía dos corpos pútridos. E imagina, o cheiro era tão horrível que as pessoas passavam o ano inteiro com as janelas de suas casas fechadas. E havia escolas nessas capelas, nessas igrejas, e imagina, as crianças estavam lá estudando e enquanto isso voando um monte de mosca que provavelmente estava saindo lá da cripta, abarrotada com mais de 12 mil corpos em decomposição. Só isso, muitas vezes os corpos eram simplesmente descartados em algumas valas, e junto dessas valas ia fezes, urina, restos mortais de animais, restos de comida. A podridão e a sujeira tomou conta de tudo, tudo era contaminado. A água, a comida, até o papel de parede que os ricos tinham nas suas casas tinham composição tóxica. Então, a era vitoriana em Londres era a morte real. Pobres, viviam nessas casas muito próximos a animais de criação e esgoto aberto. Então, junto com a poluição das fábricas, junto com essa podridão toda, o ar ficou horrível, ficou
péssimo para as pessoas respirarem. Então eles desenvolveram um estudo para saber de onde vinham algumas doenças. E alguns dos estudiosos falaram que proviam do mau ar da cidade. Tanto é que tem uma doença, malária significa mau ar. É a saúde comprometida através do mau ar da cidade, da podridão, da sujeira, de todo aquele lixo no ar. Então a nossa quarta curiosidade é o ar poluído e a doença que ele transmitia. É muito óbvio você chegar numa parte da cidade que era super lotada e perceber o quanto de pessoa doente que tinha lá, o tanto de doença que provia dessa parte da cidade. A nossa quinta curiosidade é material de estudo. Certo, naquela época, jovens estudiosos de medicina costumavam a passar boa parte do seu tempo com cadáveres. E muitas das vezes, esses idiotas pegavam parte dos cadáveres e começavam a bater uns nos outros. Imagina, guerrinha de braços. Aí, tipo, uns pegavam os braços assim e ficava batendo um na cara do outro. Aí, tipo, muitas vezes o cadáver tinha, a pessoa falecida tinha muito de uma doença grave e esses idiotas estavam pegando no corpo com a doença transmissível e ficavam brincando de guerrinha, de lutinha. Doente mental, né? Só pode. Isso que ia ser médico. Hospital do horror. Gente, naquela época era tanta coisa horrível acontecendo que acabou criando o chamado hospitalismo. Por quê? Muita gente ficava doente e ia parar no hospital. Só que as condições dos hospitais eram super precárias, muita demanda, então não tinha como atender tudo. Então, era lugares abarrotados de pessoas nos corredores, no chão, nas escadas, todo mundo doente, morrendo. Às vezes, eles não conseguiam nem pagar pelo atendimento de saúde, porque ainda, além de tudo, era pago. O lugar que as pessoas queriam estar era no hospital, porque ela estava lotada de gente doente, juntando mais doença e você não recebia tratamento médico. Conta-se, né, tem alguns relatos de que as pessoas após uma cirurgia que ficavam com parte do seu membro infeccionado, inflamado, ia pro hospital e ficava internado. E aí, tipo, alguns dias depois, esse quarto da pessoa tava fedendo, podre, todo sujo, imundo, e o lençol da cama da pessoa tava cheio de larva e eles iam ver que, tipo, a pessoa tava sendo comida viva aos poucos, porque era uma imundície só. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que essas curiosidades foram só para reforçar as anteriores do livro Vitorianas Macabras, mas essas são tiradas do Medicina dos Horrores, então ela é mais voltada para medicina, condições de saúde pública, e eu achei muito interessante. Sigam o meu Instagram para mais novidades, e se vocês quiserem também tem resenha lá já escrita. Obrigada, Lara Bedera.